Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio da nossa curso de extensão. Hoje eu trouxe para vocês a biblioteca vezes leitura digital, né? O que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver o contexto que define um e outro, né? Suas características e suas vantagens. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, o espaço físico, né, com essa gravura aqui, mostrando, né, um ambiente escolar de uma biblioteca, né. É um espaço exclusivo para leitura, pesquisa, trabalhos e reflexões. Um ambiente silencioso, harmônico, intelectual, diversificado e qualificado para os nossos objetivos, né? Que onde a gente vai à biblioteca na expectativa de encontrar sossego, silêncio, para fazermos uma boa leitura, né? Um trabalho ou individual ou em conjunto, né? Onde a gente pode estar pesquisando várias obras, vários diversificados livros de um mesmo assunto, né? Então, aí, ó, toda escola, né, tem uma biblioteca, né? Que nem eu disse para vocês, né? A gente não espera que a biblioteca seja vazia, né? E muito bem organizada. A gente espera que sempre que a gente vá até uma biblioteca, a gente encontre nossos alunos, né, praticando o ato de leitura, né, buscando livros cada vez mais elaborados, cada vez mais construtivos para o seu desenvolvimento, né? E a gente tem, né, o contexto da leitura digital, né, que eu trouxe aqui para vocês também, né? Uma imagem, né, de uma pessoa com um tablet na mão, e dentro desse tablet temos infinitas obras, né, literárias, que está a nosso alcance em qualquer lugar, né? Que a gente não precisa especificamente daquele ambiente. Onde quer que a gente vá, a gente tem a possibilidade de estar lendo, né? Livros, informações, revistas, jornais. A gente não dá conta de tanta informação que a gente tem nas nossas mãos, né? Então, é um mundo de possibilidades onde que a qualquer momento, se eu estiver esperando por algo, né, que a gente está sempre esperando numa fila, esperando para fazer alguma coisa, eu vou ter a possibilidade de estar otimizando o meu tempo com uma leitura, né? Então, eu não vou ter desculpa, não consegui tempo, né? Não consegui ler. Se a gente quer, a gente consegue, porque é de muito fácil acesso, tá em nossas mãos, né? E tanto no computador, celular, né? São oportunidades que a gente tem 24 horas por dia para praticar uma boa leitura, né? Para muitos, né? No meu caso, a leitura é um vício, né? Um vício que eu preciso estar sempre lendo alguma obra, porque o dia a dia da gente é muito intenso, né? É muito corrido. E no final do dia, a gente está ali exausto de lidar com o nosso dia a dia. E o que é a leitura para mim, né? Para mim, a leitura é uma válvula de escape, onde eu consigo me desconectar do meu dia a dia, eu consigo desconectar dos meus afazeres diários e entro em outro
momento, né? Entro em outra personalidade. Eu posso entrar dentro daquele livro, eu posso me conectar naquela história, posso interagir e posso fazer muita coisa que eu não posso fazer na realidade, né? Então, eu posso usar da minha imaginação e fazer a história à minha maneira, né? Claro que desencadeando mais conhecimento, desencadeando possibilidades de aprendizagem, né? E de vivência, né? Porque para quem tem o hábito de ler, isso é contagiante. A gente não pode ver um livro que, eu quero ler esse livro. Eu já li aquele livro. Nem sempre a gente vai lembrar das histórias por completo, né? Mas alguma coisa vai marcar a gente e a gente vai lembrar do que se trata aquela obra. Então, né, para os admiradores da leitura, né, os apaixonados aí por leitura, vamos tentar praticar, né? Vamos tentar estar introduzindo esse hábito saudável em nossas vidas, né? O que acontece, né? A gente passa o dia inteiro ali no celular, quase sempre, a grande maioria perde um bom tempo nas redes sociais, né? Acompanhando a vida, o dia a dia de outras pessoas, né? Que isso é um círculo vicioso, né? Que tu acaba sempre olhando, tu tá ali, né? Muitas vezes convivendo o dia a dia com aquelas pessoas, mas você não está adquirindo conhecimento, você não está adquirindo inovação, né? Vamos dizer que está perdendo seu tempo, né? Porque ao invés de estar buscando conhecimento, a gente está ali só passando tempo, acompanhando as redes sociais, o que as pessoas estão fazendo, né? Então, dá para a gente trocar um pouquinho, né? Esse vício, né? De entrar nas redes sociais e daqui a pouco praticar uma boa leitura, né? Não importa a leitura, uma informação, né? Sobre alguma coisa. Hoje em dia a gente tem aí assuntos pertinentes o tempo inteiro, né? Temos aí pandemia, vacina, né? Problemas políticos, sociais, que a gente tem que entender, saber opinar, saber tirar a tua conclusão, né? De cada situação. Então, vamos passar para o próximo slide. Aqui, falando um pouco ainda sobre o leitor com competência, né? Esse tipo de leitor, ele costuma frequentar os espaços mediadores de leitura, né? Como reuniões coletivas, teatro, cinemas, shows e eventos culturais. Pois quem lê complementa o seu lazer, né? A leitura faz parte do seu lazer, a sua cultura, os seus relacionamentos sociais, né? A importância de um bom vocabulário, de uma boa administração do seu diálogo para e com os seus relacionamentos sociais, né? Profissionais, muito importante, né? A maneira como a gente quer passar uma informação para outra pessoa, a maneira que a gente quer se comunicar, né? Porque a fala, ela é 50% do teu diálogo, né? Uma fala amorosa, suave, tranquila, muitas vezes consegue coisas que daqui a pouco, se tu chega falando, né, grotesco, chega falando brabo ou autoritário, tu não vai ter o mesmo resultado de que se você usar a fala e a linguagem ao seu favor, né? Tem acesso diferente e percepções de contextos, né? Diferente, né? Valores sociais na escola. A literatura é disciplina essencial e necessária na educação humana, né?
como é que nós íamos ter diálogos, como é que nós íamos elaborar assuntos, conversas, né, sem ter o domínio da oralidade, da escrita, né? Esse leitor, né, leitor com competência, né, que a gente fala, né, que é o leitor objetivo, é o leitor dedicado, capacitado, à procura e conquista de conhecimento, né? Ele está sempre em busca, ele sempre quer saber mais, ele quer ter, né, e normalmente tem esse controle do seu autoconhecimento, né? Porque ele está sempre buscando, ele está sempre inovando o seu vocabulário, né? A, a dicotomia das palavras, né? Conhecimento espontâneo, né? O leitor de competência, ele é também um influenciador de conhecimento, né? Espontâneo. Por que ele é um influenciador, né? Porque você olha aquela pessoa lá, né? Ah, tá sempre com o livro na mão, tá sempre lendo. Aquela pessoa, né, vai automaticamente ser rotulada, né? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê alguém com um livro, né? Ah, intelectual, né? Tá lendo, né? Enfim, né? Chama atenção, porque são raridade, né? Nos dias atuais, a gente vê alguém lendo um livro, né? E é com a leitura, né, que a gente estabelece um contato direto com a convivência social, né, comunicativa. E no começo, lá no século 17, 18, a leitura era contada, né? Ela não era lida, porque nessa época não havia caneta e nem papel, né? Nessa época as escritas eram com aquelas penas, né? E o papel também era substituído por outro material, né? Então, o que costumava acontecer naquela época, né? Nessa época, era os nossos avós que contavam histórias a nossos pais contavam histórias a nós, de fatos históricos que aconteciam em suas vidas, na comunidade, na sociedade, né? No lugar onde habitavam, né? Então, era esse os contadores de história, né? Era histórias de viagem, né? O que tinham visto, por onde tinham passado, como tinha sido aquela experiência. Era como se fosse um jornal oral, né? Como se fosse, né? As próprias novelas, né? Enfim, no começo, elas eram narradas, né? Nas rádios, né? As telenovelas, né? Então, porque a gente ainda não tinha, né? Não tinha esse desenvolvimento, né? Da caneta, do lápis, da escrita, né? O termo literatura, ele foi empregado a partir do século XVIII, pela Madame de Staël, especialista, né? Foi ela quem se preocupou em fazer a separação de um texto literário e de um texto não literário, né? Nesta época aqui, no começo, né, da escrita, o que acontecia? Normalmente eram as mulheres que elaboravam, né, alguma obra, alguma escritura, porque como elas tinham bastante tempo em casa, como elas não precisavam sair para trabalhar, elas não precisavam
sair do seu ambiente ali, né? Então elas tinham tempo para estar contando, estar escrevendo, né? Coisas para outra pessoa ler, né? Então, aqui eu tenho uma foto dela, tá? É Madame Germaine de Staël, uma personagem feminina que começou a pensar sobre as diferenças literárias, né? Foi ela que desenvolveu essa habilidade em estar separando o conteúdo por etapas, faixa etárias, né? Tá fazendo essa divisão, o tipo de obra correspondente a cada faixa etária, né? Porque lá no começo do século XVIII, o que acontecia? As crianças, elas eram tratadas como adultos. As crianças, elas não tinham, nessa época, né, as crianças nobres, elas liam grandes clássicos. E as mais pobres acabavam lendo contos folclóricos, né, lendas, literatura de cordel, né, como vocês devem saber, né, ou para quem não sabe, né, a literatura de cordel, o que quer dizer? Naquela época, realmente, o que tinha de escrituras, o que tinha de coisas em papel, elas eram realmente penduradas em cordéis, né? Não era um livro com capa, com várias páginas. Lá no começo era bem artesanal, né? Era bem manual, expostas realmente em cordéis, né? E quem fazia literatura nessa época era o povo, para o povo, né? Era o acontecimento da comunidade, da cidadania, que faziam-se escrituras a partir dali, né? Contagem, né? E eram as mulheres que liam, né? Os romances, por ficar em casa, não poderem sair. Elas é que dão subsídios aos grandes escritores. Para vocês saberem, nessa época que foi desenvolvido magníficos escritores dessa época tinham o apoio das suas esposas para a construção de suas obras, né? Por quê? Porque a mulher não podia se expor, a mulher não tinha essa oportunidade de estar à frente de uma obra, de ser ela que autora de alguma obra, então não era permitido, né? Então o que acabava acontecendo? O marido, né, elaborava a obra, mas com total apoio, né, da sua esposa, com, com, com o que ela estava vivendo, né, na época, o que estava acontecendo, e assim registrando o dia a dia, né, do seu povo. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho também das funções da leitura, né? Como é que a gente pode dividir, né, essas funções, né? A gente tem uma das funções informativa, né? Que é aquela leitura que informa, que nos deixa a par de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo, de coisas que acontecerão. Então, ela nos mantém informada, apesar de ser gigantesca, né, o conteúdo, né, de informações que a gente não consegue absorver tudo, né? E uma das funções da literatura também é escapista. Por que escapista? Porque para muitos, né, como eu falei para vocês, é uma válvula de escape.
Ou seja, né, é sair do nosso universo, do universo em que a gente, que acontece o dia a dia, para entrar em outro personagem. Um exemplo, né, que eu dei para vocês há pouco. Está ali o dia inteiro fazendo a mesma coisa, né? Ai, que estressante, que cansativo. Aí é uma maneira que eu consigo desconectar, né? Que eu vou lá, escolho um livro, né? De determinado gosto, né? E começo a ler e começo a entrar naquele contexto. Eu consigo sair desse universo que eu tô e ir para aquele universo onde está acontecendo a, a leitura, para onde está acontecendo aquela história. Eu consigo fazer isso e, além disso, eu consigo usar da minha imaginação para estar realizando coisas, fazendo coisas que eu não tenho a liberdade para fazer no universo real, né? Então, é uma válvula de escape, né? Ou melhor dizendo, né, para quem gosta de ler, é um vício ler, né? Qualquer coisa, qualquer papelzinho que a gente encontra, qualquer papel grudado na parede, enfim, para quem gosta realmente de ler, tudo é leitura, tudo é aproveitado, tudo é conteúdo, né? E sem contar na parte literária, né? Que trabalha o imaginário, como eu disse para vocês. Eu tenho, né, a liberdade de pegar um papel e uma caneta, ou até mesmo no computador, e digitar ali um texto, né, uma história do que eu tiver interesse, né? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre. De escrever e ler, né? Eu acho que as duas coisas andam junto, né? Então, o que que acontecia, né? Quando eu estudava, né, lá no ensino médio, a gente fazia muita elaboração de texto, né? Muita história, né? Narrava muita história. E aquilo para mim, nossa, era uma coisa maravilhosa, que era onde eu conseguia expor todos os meus sentimentos. Eu podia fazer qualquer coisa que eu imaginasse, podia trabalhar como eu quisesse, né? E direcionar aquela história que eu estaria contando, né? Para qualquer lugar, né? Eu poderia fazer uma história triste, uma história feliz, uma história de suspense, uma aventura, conforme a minha imaginação. E para mim era uma coisa prazerosa, né? Porque eu ia expandindo aquele conteúdo, ia acrescentando, ia vindo muitas ideias, umas ideias puxavam para um lado, outras puxavam para o outro. Daqui a pouco, o que tu tá ali descrevendo, tu perde e tu já vai pro próximo, né? Já vem outra ideia, tu já quer fazer, de se reedicionar, enfim. É um universo paralelo, cheio de oportunidades. E a parte cognitiva, né? Que trabalha o aprendizado e o conhecimento, né? Tudo que a gente consegue tirar aí de um livro, de uma leitura, de uma obra, o contexto que a gente pode trazer, qual é a parte que a gente consegue aproveitar no nosso dia a dia, quais as lições que a gente consegue obter através de uma leitura, né? E então, o que que acontece? Essas funções da leitura, ela nos redireciona, né, ao desenvolvimento cultural, social, emocional, psíquico e cognitivo, né? Que no ensino fundamental a gente trabalha bastante, né? A parte cognitiva, né? Dos nossas crianças, né? Dos nossos adolescentes já então, né? Que
tá propondo para eles desafios de leituras, estar promovendo tempo, né, circunstâncias e causa para estar procurando uma obra literária, para estar abordando assuntos referentes, né, que nessa faixa etária já se entra, né, com a parte da sexualidade, né, que eles já estão, os hormônios deles estão já mudando, né, então a gente tem que ter essa sensibilidade também, para de maneira bem conduzida, bem clara, a gente está abordando determinados assuntos, né, aí infelizmente hoje a gente é obrigado também a abordar as questões das drogas, né, a gente tem que estar bem informado, tem que passar de maneira clara, criativa, né? Tá elaborando projetos no ano passado, não, no ano retrasado, antes da pandemia começar, foi feito um projeto na escola do meu filho que marcou a ele, marcou a nós. Foi um projeto muito bem elaborado, né, pela escola, onde eles trouxeram vários profissionais, né, de diferentes profissões. Uma delas, assim, que o meu filho, né, comentou bastante, né, trouxeram um policial militar, né, para estar falando um pouco, né, das drogas, a relação das drogas com, né, o dia a dia profissional dele. Tá abordando de maneira apropriada esse assunto, né, para estar trabalhando com eles. E a gente tem muito material, né? A gente pode buscar isso na literatura. A gente consegue obter um material bom e adequado para estar introduzindo esses assuntos pertinentes, né? Que tá no nosso dia a dia, né? A gente, em algum momento, a gente vai ter que falar sobre eles, explicar, né? Porque, como diz o bom e o velho ditado, né? É melhor aprender em casa, né, com os pais passando informação, na escola, com um planejamento do professor da escola, do que aprender aí na rua, né, com pessoas que levam sempre para o caminho errado, né, o caminho que não corresponde a uma boa conduta, a um bom caráter, né, uma pessoa de ética, né? Então é isso que a gente tem que estar buscando na literatura também, né? Sempre ensinar coisas próprias, né? Coisas que vão fazer sentido naquele momento da vida de nossas crianças, né? Então vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A relação, né? Qual é a relação do autor, da mensagem e do leitor, né? Foi o que a gente estava vendo, né? A relação do autor com a mensagem que ele está passando e com, né, o contato com aquela pessoa que vai ler aquela obra. É de informar, educar, entreter, persuadir e expressar opiniões e ideias, né? Então, é todo um contexto que, através de uma leitura, a gente pode estar trabalhando todos esses fatores, né? A gente pode estar informando, a gente pode estar educando, oportunizando, tirando daquela leitura uma oportunidade para estar educando, entreter, né, as crianças e persuadir. Persuadir a quê? A sempre compreender do lado correto, né? Sempre buscar a informação verdadeira, né? A gente hoje em dia encontra muita coisa falsa, né? Informações falsas, né? As famosas fake news, né? Que é bem difícil
da gente estar identificando às vezes, né, as fake news, né, das mensagens oficiais, verdadeiras, né? Então a gente tem que estar indo buscar se realmente aquela informação está correta, né? Antes de sair por aí colocando em prática, falando aos quatro ventos o que escutou, sem ao menos ter certeza se aquilo é verídico ou não, né? Então tá sempre correndo atrás da verdade, né? Sempre, será que isso que estou falando está correto? Será que não vai gerar uma confusão? Será que não vai gerar como se fosse telefone sem fio, né? Fala-se uma coisa lá e quando termina lá no último, nossa, né? Aparece uma coisa que não tem nada a ver, né? Uma coisa absurda. Então a gente tem que estar muito atento para isso também, né? Então tá, pessoal, tá? Fechamos aqui mais um vídeo, né? Sobre literatura. Espero que vocês tenham conseguido tirar muita coisa boa desse vídeo. Peço a vocês também, né, que assim que tiverem oportunidade, que é para estar incentivando, né, desde crianças até aquela pessoa mais velha que está em casa, que não trabalha, né, aí um aposentado, uma aposentada, está ofertando um livro, né, daqui a pouco nem sabe que a pessoa gosta de ler. Aí surpreende, vai lá e dá um livro para aquela pessoa. E daqui a pouco aquela pessoa assim, olha, revigora o seu dia a dia, né? Se interte com aquela leitura, né? Então vamos aí, né? Disseminar esse hábito de ler, né? Um grande abraço para vocês, tá? Até o próximo vídeo, então. Bye, bye!